Como que a gente começa então seja aí o intervalo de R, e indiquemos por CI o conjunto das funções contínuas definidas no intervalo I, e tomando valores reais, né? Quer dizer que quando eu aplico uma função em elemento de I, o resultado vai ser um número real, tá? Dados f e g pertencente a CI, né, que é o conjunto das funções, né, contínuas, e A pertencente a R, define-se a soma f mais g e a multiplicação por escalar A vezes f da seguinte forma. Se eu pego o f mais o g sem o zero, tá, excluindo lá a função nula, isso indo de I em R, né, domínio é o I, a imagem ela vai estar contida em R. Tá? Então, a soma é definida como f mais g de alguma coisa, de um t, e isso vai ser a mesma coisa que calcular f do t mais o g do t. Tá? Essa é a primeira definição. A multiplicação por escalar, também ela vai de I em R. Tá? A vezes f de t é a mesma coisa que A multiplicando o f de t. Okay? Então, essa é a definição. A gente quer saber se CI é um espaço vetorial. Para a gente saber isso, a gente teria que testar 8 propriedades, né? Que são as 8 propriedades do espaço vetorial. Vamos testar algumas, né? Para a gente verificar aqui se é ou não é um espaço vetorial. Vamos pegar aqui algumas. Uma propriedade, vamos chamar de I aqui, tá? Uma propriedade do espaço vetorial é a existência, tá? Então é interessante saber todas as propriedades dos espaços vetoriais, né? Um exercício como esse, vocês teriam que testar todas. Existência de elemento neutro na soma. Essa seria uma propriedade. Tá? Como que seria essa ideia? A propriedade é assim, ó, se eu pegar U mais alguma coisa, isso aqui for igual a zero, isso aqui for igual a U, então o V é igual a zero. O zero aqui é o que a gente chama de elemento neutro. Tudo bem? Então essa é a ideia. Então a gente quer verificar se vale isso. Se eu pegar U mais V, isso for igual a U, então o V é o elemento neutro. Tudo bem? Perfeito. O que a gente faz? A gente volta na definição aqui e a gente tem, ó, se eu primeiro, né, para eu ter U e V, eu tenho que pegar duas funções. Tá certo? Então, vamos usar essa ideia aqui. Tá? Seja U igual a F de T e V igual a G de T. Tudo bem? Se eu pegar, por exemplo, F mais G de T, como que está definido isso daqui? Lá nas propriedades. Deixa eu só. Ó, beleza. Então, pela definição, como que a gente define F mais G de T? Seria o quê? F de T mais G de T. Não é? Certo? E se a gente falar aqui, ó, que isso daqui é igual a F de T, tudo bem? O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que se eu pegar F de T mais G de T, isso aqui é F de T, então o que significa? Né? Isso, que o G de T, né, é igual ao quê? O zero da função aqui a gente chama de G de zero. Tá ali. Tá? Ok? Então, essa é a ideia. Então, a gente viu que é possível, né? A gente ter a existência de um elemento neutro. Né? Porque se eu tiver F mais G e for igual a F, então a G
para não gerar dúvida, a gente vai representar isso de uma forma diferente aqui, ó. Vou mudar o finalzinho, tá? A gente vai representar assim, ó, g de t é igual a 0 de t. Tá? Porque o que acontece? Dependendo da fórmula da função, nem sempre a f de 0 vai ser 0. Como aqui a gente está fazendo para todas, tá? Vamos representar dessa forma aqui, ó. Tudo bem? Porque dependendo da fórmula que ela tiver, né, o f de 0 pode ser 20, né, dependendo da fórmula dela. Bom, e aí a gente tem que provar, então, que se eu pegar f mais o g desse daqui, que vai dar o próprio f. Agora está bem no finalzinho, ó. Então, o g de t é o 0 de t, não é? Então, a gente pega assim, ó, f mais g, a gente só tira uma prova real aqui. F mais g de t, isso é igual a f mais 0 de t. F mais 0 vai ser o quê? F de t, né? Logo, 0 de t, né, é o elemento neutro, né, da soma. Então, a gente viu que existe o elemento neutro da soma. Outra propriedade que a gente poderia pegar, tá? Então, vamos pegar lá, segunda propriedade. Tá? Vamos chamar de 2. A ordem não importa, tá? Seria a existência de... vamos colocar aqui. A gente já viu a existência do elemento neutro. Existência do elemento neutro nós provamos nesse daqui, né? De... comutatividade. Comutatividade na soma. Tá bom? Então, a gente está tentando varrer, né, todas as possibilidades aí. Qual que seria essa existência de comutatividade na soma? É que se a gente pegar assim, ó, U mais V no espaço vetorial, isso daqui seria igual a V mais U. Tá? Então, seria uma propriedade. O que a gente faz? Primeiro define eles, tá? Então, ó, vamos chamar U de F, tá? Nem vamos colocar a letra aqui, para tentar facilitar a anotação para vocês, tá? Vamos chamar U de F e V de G, tá? Pertencente a CI, que é o conjunto das funções contínuas, tá bom? Se a gente pega U mais V, pela definição, isso seria o quê? F de T, de alguma coisa, mais G de T. Ok? Pela propriedade que a gente viu lá, isso daqui pode ser escrito como F mais G de T. Ok? Isso ainda pode ser definido assim, ó. Não pode ser escrito como G mais F, porque ele é a soma, né? Tanto faz eu pegar o F mais o G mais o F, tá? E isso aqui de T, tá ok? Mas de acordo com a propriedade, a definição de soma que foi dada no início do exercício, eu não posso escrever isso daqui como G de T mais F de T. Tá? Então, a gente provou o quê? Que isso daqui é igual a V mais U. Tá? Então, ó, a gente saiu de U mais V e nós chegamos em V mais U. Tá bom? Então, quer dizer que existe, nesse caso, a comutatividade para a soma. Tá? Uma outra propriedade que a gente poderia fazer, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, uma terceira. Tá, Márcio? Daí fica uma terceira propriedade. Já seguindo a ordem das propriedades lá? Eu na verdade eu não quero que vocês decorem ordem, tá? Terceira propriedade que a gente poderia colocar, né? Qual seria a terceira propriedade? Vamos pegar, por exemplo, se a gente tiver assim, ó, alfa, a gente pegou como A, né, no início do exercício. A
vezes f de t, né? Isso daqui é a mesma coisa que a f de t. Tá? Então, existe essa multiplicação por escalar, né? Ok? Então, aqui, como que a gente vai fazer para montar ela ali? Vamos pegar, por exemplo, se eu pegar assim, por exemplo, ó, U é igual a F, tá? E V é igual a G. Tá bom? Então, eu quero mostrar essa propriedade aqui, ó. Eu vou pegar dois elementos, tá? Para ficar mais fácil aí para a gente mostrar essa ideia. Então, se eu pegar, por exemplo, A, né, que multiplica F mais G de T, tá ok? De acordo com a definição lá, ó, vou voltar aqui na definição do exercício. Tá? Se a gente voltar na definição, AF de T, A vezes F de T é igual a AF de T. Tá? Então, ou eu posso escrever assim, ou assim, a mesma coisa. Tudo bem? Então, vamos aplicar essa ideia aqui, ó. Se eu tenho A multiplicando isso aqui, eu posso escrever isso como A, F mais G de T. Posso escrever o A dentro do parêntese. Tá? É uma propriedade que foi definida no enunciado do exercício. Tá? Ok. E aqui, como eu tenho um número, né, um escalar, multiplicando F, multiplicando G, eu posso fazer isso daqui, ó. Tá? Então, isso daqui seria AF mais AG de T. Ok? Agora eu quero sair desse lado aqui, ó. Tá? Isso daqui não é a mesma coisa que se a gente, pela definição lá, quando a gente tem a soma, ó, quando tem soma, se eu tenho somando, eu não posso quebrar em duas partes, pela definição do exercício. Então, vamos aplicar essa propriedade da definição aqui, ó, da soma, né? Então, se a gente aplica essa ideia aqui, como é que ficaria? Isso aqui ficaria o quê? AF de T mais AG de T. Ok? Isso pode ser escrito ainda, eu posso tirar esse A para fora, não é? Que é a mesma coisa, pela definição, ó. Se o A está dentro, eu posso escrever ele fora. É o enunciado do exercício que trouxe isso. Então, isso pode ser AF de T mais AG de T. Como ali tem A nos dois, eu não posso colocar o A em evidência. Então, eu posso falar que isso é igual a A, que multiplica F de T mais G de T. Tá ok? Então, a gente viu que se eu aplicar a propriedade, né, para uma soma aqui, ela vale, né, como se eu tiver aqui, isso. Ela vale como se eu estivesse aplicando a propriedade para dois elementos separados, que seria o F e o G. Tá? A gente provou que existe essa igualdade aqui, ó. Ok? Então, essa seria mais uma propriedade dos espaços vetoriais.